O ministro Alexandre de Moraes, no final, coloca sob pena de prisão preventiva. Prisão preventiva é o cacete, porra! Isso aqui é o Senado Federal! Ele é um senador! Como é que o ministro do STF se refere a um senador assim? Eu estou indignado com isso. E eu falei ontem, e eu peço mais uma vez, senador Rodrigo Pacheco, que farei todo dia aqui. Vossa Excelência nos representa. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, que Vossa Excelência é o avalista de Alexandre de Moraes. Então, é hora de tomar uma atitude nessa casa, em defesa de um colega nosso, porque não é assim, invadir o poder legislativo nas suas consequências e fisicamente, que avança a democracia. Que tenha no senador Renan Calheiros ao seu lado o exemplo, que rasgou uma ordem judicial porque era ilegal, e ordem ilegal não se cumpre. Senhor presidente, como líder do PL e senador da República, igual a todos os nossos pares aqui, eu queria prestar meu apoio ao requerimento do senador Rodrigo Cunha, líder do Podemos. Ele toca numa questão muito sensível, mas a gente tem que falar sobre isso. Nós temos um colega nosso limitado no seu exercício parlamentar. É preciso que a gente entenda como é que a gente chegou até aqui. A gente chegou até aqui abrindo exceções para um estado de exceção que se formou no país. Nós, o Senado Federal, somos responsáveis por isso. O que eu venho na tribuna é chamar a nossa responsabilidade, presidente Pacheco. Porque Vossa Excelência é o presidente do Congresso, Vossa Excelência estendeu a mão, sim, para ajudar o senador, mas, embora seja do perfil de Vossa Excelência querer resolver em harmonia como deve conviver os poderes pela nossa Constituição, tem uma hora que tem que agir como o senador Renan Calheiros, que rasgou uma ordem judicial nesse plenário. O que está acontecendo com ele começou quando a ministra Carmen Lúcia disse que aquilo era temporário, é uma exceção do processo eleitoral. E essa exceção subsiste até hoje. Já tem 2 anos de um governo empossado. Começou com a censura de redes sociais. Hoje derrubaram uma rede social inteira por uma citação por rede social. O que o STJ já se manifestou dizendo que é nulo, que não vale, que não pode. E esse Senado, a Casa das Leis, não pode abrir mão da sua função legislativa, porque por conta desse excesso, digamos assim, de harmonia, hoje o Judiciário avança sobre essa casa e chega metendo o pé na porta de parlamentares. E nós permitimos isso. Agora basta, pelo amor de Deus, presidente Pacheco, basta. Elevem-se o Senado. É um absurdo uma busca-apreensão dentro de um gabinete. É um absurdo uma busca-apreensão dentro de um apartamento funcional, porque é território do Senado Federal. É um absurdo que um senador da República tenha sido calado em 2 anos e meio do seu mandato. O senador Marcos Duval perdeu 2 anos e meio de relação com seus eleitores, no direito que é constitucional, o direito de falar, e que não pode ser cassado em democracia alguma. Então, democracia aqui não é. Senador Marcos Duval, o seu salário, o seu subsídio, que tem natureza alimentar, está bloqueado. E todos nós estamos achando isso normal. Ontem eu ouvi aqui de algum senador dizer: eu não sei o que estão falando do ministro Alexandre de Moraes, então venha para esse plenário e escute. Porque não é um abuso autoritário, são todos os seus atos, e aqueles principalmente que avançam sobre o Senado Federal e os senadores. Podem dizer o que quiser do senador Marcos Duval,
Nós somos diferentes aqui um do outro e temos que ser respeitados na nossa individualidade, porque isso é o princípio da democracia. Ele é um senador igual a todos os outros. Ele representa os votos do Espírito Santo, dos seus eleitores que confiaram nele o exercício do mandato. Ele não matou, ele não roubou, ele postou em rede social. A censura no país de onde nós viemos, porque estamos nesse momento, pela nossa inércia do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, a ponto, senador Renan, da intimação que dá nas mãos dele, eu não acreditei, eu tive que ler. O ministro Alexandre de Moraes, no final, coloca sob pena de prisão preventiva. Prisão preventiva é o cacete, porra! Isso aqui é o Senado Federal! Ele é um senador! Como é que o ministro do STF se refere a um senador assim? Eu estou indignado com isso. E eu falei ontem. E eu peço mais uma vez, senador Rodrigo Pacheco, que farei todo dia aqui. Vossa Excelência nos representa. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, que Vossa Excelência é o avalista de Alexandre de Moraes. Então, é hora de tomar uma atitude nessa casa, em defesa de um colega nosso, porque não é assim, invadir o poder legislativo nas suas consequências e fisicamente, que avança a democracia. Que tenha no senador Renan Calheiros ao seu lado o exemplo que rasgou uma ordem judicial porque era ilegal, e ordem ilegal não se cumpre. Muito obrigado. Eu peço apenas que observemos o decoro, a liturgia Pela ordem, senhor presidente. e as palavras de baixo calão sejam